Olá a todos, canal Primeiro Mandamento, continuando aí nosso segundo vídeo aí da minissérie Tipos de Bíblia, né? Eu já comentei no vídeo anterior um- uma boa parte, né, conceitual e genérica aí sobre os tipos de Bíblia, mas eu vou repetir aqui, vai ajudar na instrução de hoje. Nós temos aí a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Essas Bíblias, existe uma pequena diferença entre elas. Na Bíblia Católica, vai apresentar o livro de Tobias, Judite, Baruque, Macabeus, Eclesiástico e Sabedoria. Gente, não confunde não, hein? Pega lá e lê a Bíblia lá direitinho. Tem o livro de Eclesiastes e tem o livro de Eclesiástico. Tá bom, gente? A diferença entre elas é essa. Isso aqui é o que contém na Bíblia Católica a mais do que a evangélica. A evangélica, gente, ó, é tudo igual, exceto, com exceção desses 6 conteúdos aqui, esses 6 livros que eu acabei de mencionar. Vou repetir, hein? Bíblia católica e evangélica é tudo igual, exceto esses 6 livros aqui, beleza? Não vou entrar no mérito deles ainda, por enquanto. Eu estou falando de diferenças genéricas. Eu ainda não estou me aprofundando em doutrina nem nada. Nós estamos vendo um conteúdo genérico. Vamos lá. Falando em tudo igual, exceto esses 6 livros, tanto na Bíblia católica quanto na evangélica, vocês vão encontrar. E isso aqui é uma divisão que eu fiz, tá, gente? Isso aqui não é fácil de dividir. Não é uma divisão, se a gente se aprofundar demais, pode ficar até chato, porque seria uma divisão quase que desnecessária. Porque o certo é você ler a Bíblia inteira e ler tudo que você quiser, meu irmão, na sua vida. Ninguém pode determinar ou pré-determinar para você até onde vai limitar o seu conhecimento, beleza? Para mim, você deve ler tudo que você quiser e depois você julga e tira suas próprias conclusões, beleza? Isso é o que eu penso, é o meu conselho para você. Leia tudo. Se vai te servir ou não, é decisão sua. Já que eu falei que é tudo igual, exceto os 6 livros aqui citados, se você ler a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, você vai ver que elas são iguais, exceto por esses livros aqui só. Beleza? Isso aqui é uma divisão que eu fiz, é parecida com o que outros fazem, não se preocupem com isso. É uma divisão que tem uma importância relativamente pequena, tá? É uma tentativa de dividir a Bíblia, que tem muitos escritos, muitas divisões, é uma tentativa de juntar muitos livros numa espécie de grupo, tá bom? Então vamos lá. Falando do que elas têm em comum. Perdão, gente, antes que eu me esqueça. Por que, que eu estou caprichando aqui em católico e evangélico? Eu falei no vídeo anterior, vou repetir. Quase que 100% dos brasileiros, na condição de cristãos, eles se enquadram ou aqui ou aqui. Não importa as pequenas diferenças, não, tá? Se o sujeito falou que é cristão aqui no Brasil,
ou ele está aqui, ou ele está aqui. Ou ele é católico, ou ele é evangélico. Por isso que eu vou caprichar comentando sobre essas diferenças, ainda bem, graças a Deus, que são pequenas, dos católicos e dos evangélicos. A primeira coisa em comum nas Bíblias é a Torá, também chamada de Pentateuco, né? Qual é o diferencial da Torá? Eu prefiro esse termo aqui, gente, ó, eu prefiro o termo Torá. Qual que é o diferencial? Na Torá está muito, mas muito mesmo concentrado a questão da lei de Deus, as regras que Deus quer que nós obedeçamos, as regras que fazem a diferença entre. Não sei se eu estou já avançando demais no assunto. Tudo tem regra, sua casa tem regra, outro país tem outras regras, né? Tudo tem regra. O ser humano vive baseado em regras. E Deus também tem as regras dele. Onde que você vai aprender as regras de Deus? Estão concentradas na Torá. A Torá é o conjunto de livros que, vamos lá, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você junta esses 5, os 5 juntos formam a Torá. Tem gente que aprendeu a chamar de Pentateuco. Nesses 5 livros que eu acabei de citar, quando você quer falar deles em uma forma única, agrupando os 5, você chama de Torá ou Pentateuco, beleza? Eu prefiro o termo Torá. A diferença dele, da Torá, a diferença maior, perdão, para os outros livros é que na Torá está concentrado a questão da lei de Deus, as regras de Deus, a descrição dos pactos que Deus fez com a humanidade. Tem alguns pactos, como o pacto da circuncisão feito com Abraão, o pacto do não extermínio da humanidade pelo dilúvio que foi feito com Noé, é o pacto, até tem como símbolo o arco-íris, o pacto da Páscoa, por exemplo, que está descrito em Êxodo 12, que é com a retirada do povo hebreu do Egito. Enfim, os pactos também estão concentrados na Torá. E as alianças também, alianças, pactos, são sinônimos. Tudo isso aqui que eu falei está concentrado, uma característica pungente, uma característica da Torá é que a lei, as regras de Deus estão descritas maçantemente na Torá. Os outros livros, podemos falar aí de Reis, Juízes, Samuel, Josué, enfim, tem uma gama de livros que contém historicidade. Historicidade, ela conta diversos casos, não dá nem para enumerar aqui, são diversos casos. É historicidade, é conteúdo histórico, é muita história, mas a questão da lei aqui, ela é citada nesses outros livros que contêm historicidade, mas só que a lei ela já é tratada como já conhecida de todos, né? Na questão da historicidade, porque esses livros que eu estou dizendo de historicidade, eles já não vêm mais para ensinar a lei, os pactos, as alianças. Isso tudo, lei, pacto, aliança, já está estabelecido. E nesses livros que contêm historicidade,
segue a história da humanidade já com essas leis, pactos e alianças em vigor. Nós temos aqui, ó, profecias, né, barra profetas, que eu botei aqui. Gente, por que eu falei que é difícil? Eles falam da lei de Deus? Falam. Tem requisito também de historicidade? Claro que tem. Não tem como eu contar uma história sem, sem contar uma história. Então, os profetas têm história também. As profecias têm história também. Só que o diferencial aqui é que as profecias e os profetas, eles estão citando, eles receberam iluminação do Criador para citar fatos futuros à idade deles. Eles estão vivendo num tempo e vão citar coisas que vão acontecer à frente do tempo deles. Essa é a característica das profecias. Tem o profeta Daniel, Ezequiel, tem Obadias, já falei Daniel, enfim, tem alguns nomes, né? Naum, Abacuque, Obadias, tem vários nomes de profetas, né? A diferença dos livros entre a Torá, historicidade e profetas e profecias, a parte mais maçante é que a Torá contém a lei, os pactos e as alianças. Historicidade tem menos da lei e profecia, mas tem mais conteúdo histórico. E tem os profetas e as profecias, certo? Aqui, ó, na última macro divisão, uma grande divisão, você pega um monte de livros aí e junta nessa divisão aqui, que eu fiz por minha conta. Isso aqui não é científico, não é nada demais, isso aqui é por minha conta. Nós temos os livros de reflexão e meditação. Por exemplo, aqui tem um deles, ó, o livro de sabedoria. Aqui também tem, ó, Eclesiástico, né? Agora, Macabeus, Judite, Baruque, Tobias conta a história que uma pessoa viveu. É diferente de o livro de sabedoria. É um livro de várias frases, né? Várias filosofias, vários raciocínios, né? Por exemplo, também o livro de Salmos, o livro de Eclesiastes, né? O livro de Provérbios, são livros para você meditar na palavra. Eles não necessariamente eles trazem uma lei nova, eles não trazem necessariamente muito conteúdo histórico, eles não trazem necessariamente profecias, mas eles têm muito texto de reflexão e meditação sobre aquilo que já está estabelecido anteriormente. Tá bom, gente? O que eu queria falar hoje é dessa forma que, igual eu falei no vídeo de apresentação, dessa forma simples, é o meio que eu encontrei para expressar, né? É mais ou menos isso aí o que eu tinha para falar hoje. Só repetindo, estou falando mais de católico e evangélico porque o Brasil, na prática, é dominado pelo cristianismo na sua modalidade católica ou evangélica. Beleza, gente? O vídeo de hoje era isso que eu tinha para declarar. E um abraço a todos, fiquem com Deus.